Voltando aqui com o nosso segundo bloco e o meu amigo Richard Vasconcelos falando da Lil. E agora nós vamos falar sobre treinamento, sobre atividade, vamos falar um pouco, mas vamos mudar um pouco o tom da nossa conversa. Perfeito. Perfeito? Vamos lá. Você disse que treinamento não é uma atividade que acontece uma vez por ano, mas sim um processo contínuo. Como é que funciona isso? Então, muitas vezes as empresas olham para os seus colaboradores e falam, eu preciso treinar. Reconhecem que existe um gap aí de conhecimento e vai treinar. E aí contrata um consultor. O nosso escritório aqui. Exatamente. O consultor. Não, que o escritório aqui com certeza daria muito resultado. Mas contrata um consultor de mercado. Contrata um consultor de mercado que faz um treinamento. Pontual. Uhum. E aí, no final do treinamento, tá todo mundo empolgado, tal. Segunda-feira você vê uma pequena mudança, terça-feira um pouco menos, até sexta-feira volta tudo ao normal. Aí fala, esse treinamento não vale nada. Então, na verdade, o treinamento, ninguém vai aprender tudo de uma vez. Treinamento não pode ser uma atividade pontual, que você vai e faz uma coisa específica e acabou. O problema não é nem às vezes o comunicador, né? O consultor que está na ponta. Ele faz o máximo que ele pode fazer. Só que a duração, né? A durabilidade daquele conteúdo, a comunicação, ela vai perdendo ao longo dos dias. Né? No final da semana, ele já não lembra de 10% daquilo que ele viu no treinamento. Então, tem o que a gente chama de taxa de retenção de conhecimento. Então, se a gente ligar isso aqui e perguntar o que foi dito, você vai lembrar 95%. Em uma hora, isso cai para 60%. Em um dia, isso cai para 30%. Depois de um tempo, fica em 20%. Então, o que você tem que fazer? Toda hora você precisa trazer esse conhecimento e voltar e relembrar. Então, fazer uma reciclagem. E o treinamento tem que ser algo constante. Toda hora você volta, toca em 3 pontos. Volta lá, faz um curso online, faz um treinamento, um exercício, uma atividade. E toda hora está refrescando. Como qualquer outro esporte, né, Richard? A gente precisa... A repetição que leva ao êxito, né? Se a gente não tem repetição, acaba, querendo ou não, nós não estamos treinando, nós não estamos absorvendo, eu vou esquecer ao longo do caminho. O processo é muito disso, né? A questão dos processos, mapeamento de processo também passa por isso, né? Exatamente. De vez em quando eu faço, de vez em quando eu revejo aquilo lá no planejamento estratégico. Não vou lembrar nunca. Imagina que você quer formar o próximo Neymar. Você bota ele e fica 8 horas em campo jogando. Depois não joga o ano inteiro. Não adiantou nada. Vai ser difícil, né? Então, isso ou só encontra no congresso de vendas ou no congresso da empresa 2 vezes por ano e quer que ele absorva todo o conhecimento ali em 3 dias dentro do hotel e vai embora com aquilo tudo na cabeça gravado. Não tem como, né? E assim, por outro lado você vai falar, mas eu toda hora tirar alguém do trabalho para treinar toda semana ou todo mês também não é viável, nem em termos de logística, nem em termos de custo. Então, como que você equilibra isso? Você tem que ter estratégias mistas. Você tem que trabalhar um pouco digital, um pouco com presencial e mesclando. Então, você tem formatos diferentes para que você toda hora venha trazendo esse conhecimento. Mas o tempo inteiro está ali dando suporte e conduzindo o seu colaborador para o conhecimento. Né? Exatamente. A única coisa que não pode é ficar parado. Exatamente. Mudando um pouco de assunto, nós falamos do nosso colaborador, mas vamos falar agora do candidato. Aquele candidato, eu tenho uma vaga aqui aberta, por exemplo, quem está nos assistindo tem uma vaga lá aberta há muito tempo, e ele procura o candidato unicórnio. O que significa isso, professor? Então, o que é o candidato unicórnio? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é aquele jovem de 30 anos de idade, com 20 anos de experiência, com 3 MBAs, fala 4 idiomas, estudou fora, se for mulher não tem filhos ou não pretende ter, ou se tem eles não ficam doentes. Né? Aquele candidato que não existe. Né? Por quê? Vamos combinar que isso mesmo, né? não existe mesmo. É igual o título do Botafogo, né? Quase isso, né? Se fosse ontem, semana passada falaria que era igual do Flamengo. Mas... Eu não podia perder essa, desculpa. Mas, então, o que acontece? Muitos empresários ou gestores... Fica aguardando o candidato perfeito. Perfeito. Um monte de requisitos, depois quer pagar R$ 1.500, só que um monte de requisitos e esse candidato nunca aparece. E a vaga fica aberta. Em vez de olhar ou para dentro ou trazer um candidato mais ou menos e capacitar ele quer achar o candidato perfeito. Então, eu brinco também que se a missão da sua empresa for subir uma árvore, não adianta contratar um cavalo. Você tem que contratar um esquilo.
Mas não adianta ter o melhor esquilo do mundo, às vezes você não acha. Então você tem que achar um bom esquilo e capacita ele para ele ser o melhor esquilo do mundo. Tá, mas aí uma outra pergunta. Entre contratar e desenvolver, qual é o melhor caminho? Então, depende um pouco do momento da empresa, tá? Vamos dizer o seguinte... Porque tem muita gente, desculpa, tem muita gente que fala assim, pô, Jean, isso eu escuto sempre. Eu vou, contrato, desenvolvo, não sei o quê. Chega em certo ponto, o camarada vai embora, me deixa na mão. Então, alguma coisa está acontecendo nessa jornada dentro da empresa que ele não está conseguindo reter esse talento. Sim. Né? Então, entre contratar... Primeiro, vamos lá, entre contratar e desenvolver. Tá, só esse caso que a pessoa desenvolveu e a pessoa vai embora. Porque é investimento. Imagina se você não desenvolve e ele fica. É muito pior. Essa era a resposta que eu ia guardar. Mas então, exatamente. Ok, mas pior do que não desenvolver é ficar com ele não desenvolvendo. Exatamente. Né? Então, se você acha que... Mas se ele está indo embora, tem algum problema, né? Aí é outro problema que você tem que analisar. E não é com ele, é com a gente. A gente precisa olhar para dentro e fazer uma autocrítica. E muitas vezes as pessoas não pedem demissão da empresa, mas sim do gestor. Do líder, né? Exatamente, do líder. Então, 70 e poucos %. Tem que olhar para dentro. Mas entre contratar e desenvolver, fazendo uma analogia com o futebol, tá? Já que a gente começou nessa daí. Pega o Neymar, tá? Neymar, ou pega o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tem uma estratégia de contratar talentos. Pronto. Neymar, tem vários lá na lista. Cavani. Exatamente. Uma lista enorme, paga fortunas para contratar o melhor talento. Já o Santos tem uma estratégia de desenvolver. E aí tem o Neymar, aí vem um headhunter. A demora é maior, né? É maior, mais longo prazo, mas vem um headhunter, vai lá e tira o Neymar da sua empresa. Que é a mesma coisa que acontece hoje na nossa empresa. Isso aqui acontece com o Santos, aí tem o Robinho, tem um Ganso, Diego, tem o Diego, tem uma fila, vai ter o Pelé. Então, a cultura da empresa é desenvolver talentos. Quando vem alguém, você tem um outro talento para repor, porque você está desenvolvendo todo mundo e não apostando todas as suas fichas em um único talento. Então, mas aí casa muito aquela questão de você também não estar na mão só de uma pessoa. Exatamente. Né, no seu departamento. Então, eu acho que nesse caminho é interessante você desenvolver não só um talento, mas o líder desenvolver outros líderes e não ficar com medo de contar o segredo da liderança para não perder o cargo, porque tem muito disso também, né? Eu não conto nada para ninguém aqui do departamento, tudo eu centralizo, porque senão esse rapaz, esse guri vai tirar aqui a minha vaga. Tem muito disso no mercado. E a melhor forma para você conseguir crescer na empresa é ter um sucessor. Porque senão a pessoa fala, ele é ótimo. Mas eu não posso tirar ele. Mas não posso tirar de lá. Então você tem que ter um sucessor para você crescer. Para a gente finalizar esse bloco, e aí falando sobre essa questão do contratar, desenvolver, esse é o melhor caminho, treinamento digital ou presencial, qual o melhor caminho? Então, o treinamento digital presencial, na verdade, é uma mistura. É um complemento. É um complemento, exatamente. Então, muitas vezes, vamos imaginar o seguinte, você tem uma convenção de 4 dias de treinamento. Em vez de fazer 4 dias, às vezes 1 mês antes ou 2 meses antes, você pode começar a soltar pílulas de conteúdos digitais, reduz 1 dia ou 2 dias, faz uma coisa com todo mundo já tendo visto o conteúdo. Porque dá para monitorar quem viu, como é que foi, fazer a avaliação no final, acesso, a porcentagem de aproveitamento, e ele vai chegar lá preparado para aquele encontro. Exatamente. E não voando, boiando na história. E aí você tem um encontro presencial e você complementa com mais 1 ou 2 meses de outros conteúdos. E aí você, em vez de fazer um treinamento de 3 dias, 4 dias, você fez de 4 meses. Show. Então é uma mistura, é um complemento pré e pós. Essa é a nossa visão. E tem como fazer isso o ano todo também, né? Sim. O ano todo você dando matérias, digamos assim, conteúdos específicos do seu negócio, que você queira falar do seu negócio ou do segmento, que ele durante o ano todo ele passa estudando sem aquela forçação de ter que sair, ir numa universidade ou ir num curso fixo pelo deslocamento, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Aquela questão do trânsito. Então você pode fazer em casa e o trabalho com tranquilidade. Exatamente. Fechado. Vamos finalizar agora esse bloco. Já até tocou o alarme ali do Fabrício. Vamos finalizar esse bloco. Voltamos no próximo bloco, no terceiro bloco, no último bloco, para falar sobre as novidades, o que vem por aí. E não saia, gente. Tem um segredo aí, tem um lançamento de um novo produto que nós vamos falar no terceiro bloco. Voltamos já.